Vamos lá. Iniciar, já demos aí os 5 minutinhos iniciais. A proposta de hoje, gente, nós vamos ainda fazendo a análise do set terapêutico, né? Nós já fizemos a análise do set em Rogers. Hoje, então, nós vamos fazer a apresentação da Gestalt terapia. Para apresentar a Gestalt, eu trouxe um vídeo onde a gente vai ir comentando sobre essa intervenção. O vídeo é uma gravação de um atendimento do PIOS. Claro que por ser uma gravação não é a realidade na íntegra, né? É uma simulação, foi uma gravação para apresentar a Gestalt terapia, mas é feita pelo próprio PIOS, né? Mas a gente entende que por ser uma gravação, tendo a câmera, não é a mesma coisa, mas é a apresentação de como esse atendimento dentro da Gestalt. Então, é importante, né, vocês que logo estarão aí fazendo uma escolha da abordagem, que vocês entendam, né, todos esses fundamentos dos princípios das abordagens, para que vocês possam, no futuro, fazer a escolha de vocês. E que essa escolha de vocês seja uma escolha baseada no fundamento da teoria, né? No fundamento daquela abordagem onde você conhece em profundidade e aquela abordagem, então, faz um sentido para você. E não seja uma escolha baseada pelo professor que você tem identificação, que é de tal abordagem, né? Isso aí não é uma escolha fundamentada. Então, por isso a importância de que vocês aprofundem, né, o conhecimento em todas as abordagens, para que vocês possam fazer uma escolha segura, né? Porque todas as abordagens são excelentes, todas as abordagens visam o mesmo objetivo, todas as abordagens é psicologia. O que vai diferenciar é a nossa afinidade com uma determinada forma de atuação em detrimento de outra, mas não existe abordagem melhor do que a outra, né? Todas as abordagens, elas atendem ao mesmo objetivo, ok? Então, a proposta de hoje é nós discutirmos aí esse atendimento do PIOS, né? O PIOS foi aí o fundador da Gestalt terapia, hoje já não é mais vivo. Então, é o que a gente diz que é a Gestalt raiz, né? Então, ele criou, a gente sabe que as abordagens, elas sofrem mudanças, sofrem alterações, né? Mas a base da Gestalt é o PIOS, né? O atendimento dele. E aí, então, esse atendimento é baseado na cliente, na paciente Glória. Então, a gente vai apresentar aqui o vídeo e, ao longo do vídeo, a gente vai interrompendo e comentando. Alguns momentos eu vou fazer essa interrupção. Tiver alguns momentos que vocês chamarem a atenção de vocês e eu, porventura, não tiver interrompido, vocês podem pedir para eu pausar e a gente comenta sobre algo que tenha chamado ali a atenção de vocês. É um atendimento legendado, então a gente precisa estar aí concentrado e tranquilo para compreender o que está sendo apresentado na tela, para que a gente possa, então, compreender, ok? Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui, colocar para rodar. Tá saindo o áudio aí? Não sei, professor. Tá travado. E agora? Agora voltou. Agora voltou, mas eu ainda não estou escutando nada também. Oi? Eu não estou escutando nada aqui. Não? Então, acho que eu esqueci. Deixa eu E professora? Compartilhar novamente. Oi? Eu entrei agora. É só para assistir o vídeo mesmo ou é para fazer alguma coisa? Vocês vão... Eu vou estar pausando o vídeo para a gente estar discutindo, tá? Esse vídeo. E aí eu queria que vocês fossem observando, tá? Tanto a fala da cliente quanto a postura de intervenção do PIOS, né? O nosso exercício é conhecer como é
a intervenção, como é que é criado esse setting terapêutico dentro da abordagem da Gestalt terapia, e para isso a gente vai, então, estar exercitando, né, a nossa observação e a nossa escuta, tá? Então, como eu observo e como eu escuto a cliente, e como eu estou observando e fazendo a escuta da intervenção do PIOS. Então, se vocês tiverem papel e caneta para vocês irem anotando, e aí, nos momentos que vocês acharem interessante, vocês podem ir comentando também, tá? O exercício é esse, de observação e escuta. Deixa eu compartilhar aqui. Já temos 6 pessoas na sala. Tinha realmente esquecido de compartilhar o áudio. I'm to interview a patient, and I'd like to give you some thumbnail sketch of what Gestalt therapy stands for. Gestalt therapy is working on an equation: awareness, equal present time, equal reality. Bom, então ele faz, né, essa apresentação inicial do que é a Gestalt, e aí ele vai fazer o comentário que a Gestalt Gestalt therapy is working on an equation: awareness, equal present e a time. Conscientização, né? Conscientização, tempo presente igual a realidade igual, né? Então, um dos objetivos da Gestalt é fazer com que essa pessoa ela esteja ali atenta e consciente ao que lhe acontece, tá? Então, uma das finalidades do processo é fazer com que essa pessoa adquira, então, essa conscientização do que lhe acontece, ok? Equal reality. In contrast to depth psychology, we try to get hold of the obvious, of the surface, of the situation in which we find ourselves, and to develop the emerging Gestalt strictly on the I and thou, here and now basis. Any escape into the future or the past is examined as a likely resistance against. Tá. E aí ele continua, né? Qualquer fuga ao passado ou ao futuro é examinada como sendo uma resistência ao encontro que se sucede, né? Então, outro ponto importante aqui dentro da Gestalt é o olhar para esse presente, né? Não é que a Gestalt não olhe para esse passado, né? Mas a gente entende que se o que aconteceu lá no passado está se repetindo neste momento atual, não é passado, é presente. Então, é neste sentido, né? Então, o que acontece aqui e agora com você quando fala disso? Against the ongoing encounter. Modern man has alienated, given up so much of his potential that his ability to cope with his existence becomes badly impoverished. My aim is this: the patient should recover his lost potential. He should integrate the conflicting polarities, understand the difference between game playing, especially the playing of verbal games, on the one hand, and of genuine, authentic, confident behavior on the other. The civil war of inner conflicts weakens the efficiency and comfort of the patient, but every bit of integration will strengthen it. Now, in the safe emergency of the therapeutic situation, I repeat, in the safe emergency of the therapeutic situation,
the patient begins to take risks and to transform his energies from manipulating the environment for support into developing greater and greater self-support, that is, reliance on his own resources. Aqui ele está falando do processo de suporte, né, ou autossuporte, que é o processo terapêutico. Então, o ambiente terapêutico é um ambiente seguro para esse cliente, né, que vai ajudá-lo a se desenvolver, né, a partir desse apoio, né, e esse apoio, né, essa confiança que a pessoa estabelece nesta relação com o seu terapeuta vai fazer com que ela consiga, então, se desenvolver e integrar aquilo que está desintegrado e que sozinha ela não está ali conseguindo. This process is called maturation. Once the patient has learned to stand on his own feet, emotionally, intellectually, and economically, his need for therapy will collapse. He will wake up from the nightmare of his existence. The basic technique is this: not to explain things to the patient, but to provide the patient with opportunities to understand and to discover himself. For this purpose, I manipulate and frustrate the patient in such a way. Então aqui ele fala o seguinte, né? Own feet, emotionally, intellectually, and economically, his need for therapy will collapse. He will wake up from the nightmare of his existence. The basic technique is this: not to explain. Isso aqui que eu queria pausar. A técnica é o seguinte: não explicar as coisas ao paciente, mas provê-lo com oportunidade de entender-lhes, né? Então, diferentemente da psicanálise que trabalha com a interpretação, né? Aqui na Gestalt, nós não trabalhamos com a interpretação, nós não trabalhamos com explicações, né? Ou seja, a gente não vai dar ali uma aula para o meu paciente interpretando e explicando as coisas para ele, né? O objetivo é fazer com que ele, né, fazer o provimento, fazendo perguntas e indagações para que o cliente encontre as suas respostas, mas não é uma aula onde eu vou estar explicando ou mostrando para ele ou interpretando e dizendo as coisas para ele. Ou seja, eu vou fazer com que ele, né, entre em contato com isso, se conscientize disso por si próprio. Então, é instrumentalizá-lo através do processo de intervenção. Explain things to the patient, but to provide the patient with opportunities to understand and to discover himself. For this purpose, I manipulate and frustrate the patient in such a way. Então, com este propósito, eu manipulo e frustro o cliente, né? Então, a frustração é uma técnica da Gestalt terapia, que aí a gente vai ver no atendimento dele o momento que ele frustra o paciente. Então, ele é bem, o Pius, ele era bem confrontivo, né? Então, ele intervia de uma forma bem incisiva, podemos assim dizer, com o processo da frustração. That he's confronting himself. In this process, he identifies with his lost potential, for instance, through assimilating his projections by acting out the alien parts of himself. Principally, I consider any interpretation to be a therapeutic mistake, as this would imply that the therapist understands the patient better than the patient himself. Takes away from the patient the chance of discovering himself by himself and prevents him from finding out his own values and style. On the other hand, I disregard most of the content
of what the patient says and concentrate most on the non-verbal level, as this is the only one which is less subject to self-deception than his verbal pseudo-self-expression. On the non-verbal level, the relevant Gestalt will always emerge and can be dealt with in the here and now. We are going to have an interview for half an hour. Right away, I'm scared. You say you're scared, but you're smiling. Então, aqui, olha, perceba que ele já faz uma intervenção, né? Uma intervenção frustrando aí essa paciente, né? Então, ela chega, né, toda sorridente, toda feliz, e diz assim, eu estou com medo. E aí ele, muito diretamente, de uma forma bem confrontiva, né? Ele frustra. Como assim? Você está com medo, mas você está sorrindo, né? Então, isso é uma intervenção, né? Uma intervenção típica da Gestalt, onde a gente faz com que esse cliente se perceba disso que ele não está se percebendo. Olha a incongruência entre a fala, entre o verbal e este não verbal, né? Onde ele fez essa observação e fez a intervenção em cima dessa observação. Mas ele não interpretou, né? Ele fez uma identificação. O sentido que o cliente irá dar para isso é do cliente, tá? I don't understand how one can be scared and smile at the same time. And I'm also suspicious of you. I think you understand very well. I think you know that when I get scared, I laugh or I kid to cover up. But do you have stage fright? I don't know. I'm mostly aware of you. I'm afraid that you're going to have such a direct attack that you're going to get me in the corner, and I'm afraid of it. I want you to be more on my side. You say I get you in your corner, and you put your hand on your chest. Mm-hmm. Is this your corner? Well, it's like, yeah, it's like I'm afraid, you know. Well, would you like? Olha aqui outra intervenção que ele fez, né? Não é nem intervenção, mas olha o não verbal da cliente, né? Vocês perceberam que quando ele pergunta sobre o canto que ela diz, né? Ele pergunta, e qual é esse canto que você gostaria de ir, né? E aí ela se encolhe, tá? Então vão percebendo, né? Que ele vai estar a todo momento atento à fala e ao conteúdo não verbal do que essa cliente vai, então, sinalizando para ele. To go. Can you describe the corner you like to go to? Yeah. It's back in the corner where I'm completely protected. Aqui, você pode descrever o canto para onde você gostaria de ir, e aí ela aponta, né? Então, como se ela quisesse sair da frente dele, né? Eu quero sair daqui, eu não estou me sentindo aqui protegida, né? E aí ela quer ir para o tal do canto. Então, quando ele pede, você pode descrever este canto, também é uma técnica muito conhecida da Gestalt, né? A gente pede a descrição, né? Que esse cliente ele possa descrever, que possa sinalizar como é isso, para onde esse cliente quer ir, né? And where you would be safe for me. Well, I know I wouldn't really. Well, but it feels safer. Yes. Imagine you were in this corner, and you're perfectly safe now. What would you do in that corner? I'd just sit. Just sit? Yes. How long would you sit? I don't know, but this is so funny as you're saying this. This reminds me of when I was a little girl. Every time I was afraid, I'd feel better sitting in a corner. Okay, you're panicky. Are you a little girl? Well, no, but it's the same feeling. Então aqui, ó, percebam como ela está aqui fazendo a relação do passado, né? Eu me sinto assim, assim como eu era uma menina pequena, quando eu me sentia com medo,
eu me sentava no canto para me sentir protegida, né? Então, olha aí, né? Não é que não se leve em consideração do passado, mas esse passado, ele é o quê? Um presente. Olha a sensação que se apresentou ali nesse contexto terapêutico, neste momento atual, aqui agora, né? Uma mesma sensação está o quê? Se repetindo quando uma sensação no momento atual me leva a ter as mesmas sensações e os mesmos sentimentos de um momento passado, não é passado, é presente, né? Então, é o que a gente chama de gestalt aberta, ou seja, foi uma necessidade aberta no passado que não foi atendida e que permanece buscando pelo seu fechamento. E aí, toda vez que ela se sente em situações parecidas, ela se sente, então, com medo, como ela está sentindo neste momento aí na sessão. Tá dando para entender, gente, como é que tá chegando aí? Para mim tá tranquilo. Tá, perfeito. Tranquilo, professor. Girl, This feeling reminds me of it. are you a little girl? No. No, at last. How old are you? 30. Then you're not a little girl. No. Okay. So you're a 30-year-old girl who's afraid of a guy like me. Né? Olha, então você... Vou voltar aqui. Better sitting in a corner. Okay, you're Panicky. not, are you a little girl? Well, no, but it's the same feeling. Are you a little girl? This feeling reminds me of it. Are you a little girl? No. No, at last. How old are you? Então ele vai até ela dizer que ela não é uma menina pequena, né? Que ela é uma mulher de 30 anos. Then you're not a little girl. No. Okay. So you're 30-year-old. Então você é uma garota de 30 anos, pequena, que está com medo de um cara como eu, né? Então olha a potência dessa intervenção que ele está fazendo aí com ela, né? Fazendo com que ela entre em contato com isso. Girl who's afraid of a guy like me. Well, I don't even know if I do know I'll be afraid of you. I get real defensive with you. Now what can I do to you? You can't do anything, but I can sure feel dumb, and I can feel stupid for not having the right answers. Now what would it do for you to feel dumb and stupid? I hate it when I'm stupid. What would it do for you to be dumb and stupid? Let's put it so like this. What would it do to me if you would play dumb and stupid? It makes you all the smarter and all the higher above me. Then I really have to look up to you because you're so smart. Yeah. Oh, yeah. And butter me up right and left. No, I think you can do that all by yourself. I think the other way around. If you play dumb and stupid, you force me to be more explicit. That's been said to me before, but I don't buy it. I don't Now, believe what are you doing with your feet now? wiggling. O que você está fazendo com os seus pés agora, né? Então, olha ele fazendo com que ela entre em contato com o que acontece com o corpo dela, né? Então, a Gestalt, gente, ela trabalha muito com os 5 sentidos, né? A forma com que a gente percebe o mundo, né? Então, essa forma com que a gente percebe o mundo, aquilo que a gente sente, interfere, né? No nosso corpo, né? Então a Gestalt ela trabalha, né? E isso é um mérito dela da questão da integração entre o biológico, né? E o psicológico, esse pensar, né? Embora hoje todas as abordagens trabalham com essa questão do pensamento holístico, né? Mas inicialmente quem pensou isso, né? Os processos perceptivos, né? Foi a Gestalt terapia a partir da psicologia da Gestalt que vem teoria de campo, né? E a forma com que isso então
pode interferir e como que esse verbal e esse não verbal é importante nesse processo, né? Então, olhe para os seus pés, né? Por exemplo, para a psicanálise, o paciente podia ficar até de costa, não era interessante. O que era interessante era apenas ali o relato verbal, né? O não verbal para a psicanálise não era interessante. Para comportamental, né, ela já não olhava para esses comportamentos internos, né, os sentimentos, as sensações, só posteriormente, né, que a comportamental já começou a olhar para isso. Rosles também não, né, não chamava atenção para isso. Então, é algo que a Gestalt desde sempre olhou, né, essas percepções, esses sentimentos, essas sensações, né, a congruência e a incongruência entre esse relato verbal e esse não verbal, né, e como que isso atravessa e como que isso vem para o meu corpo, né, conforme eu vou experimentando as sensações. E aí a gente, no processo terapêutico, ele vai fazendo com que o cliente entre em contato com isso, se dê conta do que acontece com o seu corpo. What's a joke now? Oh, I'm afraid you're going to notice everything I do. Gee. Don't you want me? I want you to help me become more relaxed, yes. I don't want to be so defensive with you. I don't like to feel so defensive. You're acting like you're treating me as if I'm stronger than I am, and I want you to protect me more and be nicer to me. Are you aware of your smile? You don't believe a word what you say. I do too, but I know you're going to pick on me for it. Sure, you're bluff, you're phony. Do you believe, you're meaning that seriously? Yeah. If you say you're afraid and you laugh and you giggle and you squirm. Então, olha, claro, gente, isso era a intervenção do Pius, né? Hoje existe aí várias formas e formas de fazer essa frustração, né? A gente chama de frustração habilidosa, né? Claro que os gestaltoterapeutas na atualidade não são tão incisivos como era Pius, né? Hoje já é uma forma mais leve, né? Mas olha a frustração que ele vai fazendo, né? Olha a intervenção que ele vai fazendo para que ela se dê conta daquilo que ela não está se dando conta, né? Ela está com medo, mas olha o que o não verbal dela está fazendo, né? Ela está rindo. E aí ele vai intervindo, vai deixando ela no desconforto para que ela entre em contato com isso, né? E aí ele vai. Se você diz que está com medo, você vem com risadinhas, tolices e fica se retorcendo, né? Ou seja, você está agindo como uma criança, né? Ou seja, ele está fazendo com que ela entre em contato, que o que ela faz hoje é uma repetição do comportamento dela lá atrás, que lá atrás fez sentido esse tipo de comportamento, mas que hoje não faz mais sentido. É uma repetição, é um comportamento rígido, ou seja, uma gestalt que ficou ali aberta e que neste momento ele está ajudando para ver se ela, então, entra em contato com isso e possa fechar. It's funny. You put in a performance for me. Oh, I resent that very much. Can you express it? Yes, sir. I most certainly am not being phony. I will admit this. It's hard for me to show my embarrassment, and I hate to be embarrassed. But boy, I resent you calling me a phony. Just because I smile when I'm embarrassed or I'm put in a corner doesn't mean I'm being a phony. Wonderful, thank you. You didn't smile for the last minute. Well, I'm mad at you. That's right. You didn't have to cover up your anger with your smile. Né? Aqui ele fez uma intervenção para ela de algo que foi legal, né? Opa, você conseguiu expressar sua raiva e sem esconder através do sorriso. But boy, I resent you calling me a phony. Just because I smile when I'm embarrassed or I'm put in a corner doesn't mean I'm being a phony. Wonderful, thank you. You didn't smile for the last minute. Well, I'm mad at you. That's right. You didn't have to cover up your anger with your smile. Now, in that moment, in that minute, you were not a phony.
Well, at that minute I was mad, though. I wasn't embarrassed. In other words, when you're mad, you're not a phony. I still resent that. I'm not Do a this phony when again. I'm nervous. Again. I want to get mad at you. You know what I'd like to do? I want you on my level, so I can pick on you just as much as you're picking on me. Okay, pick on me. I have to wait till you say something that I can pick on, but What does this mean? Can you develop this movement? I can't find... Ó, ele pede, né? Ela fez um movimento com a mão e ele pede com que ela... Deixa eu voltar aqui para vocês perceberem. I'm not a Do this phony when again. I'm nervous. Again. I want to get... Ó, ela bate, né? Com a mão, né? Faz um movimento aí de força. mad at you. You know what I'd like to do? I want you on my level, so I can pick on you just as much as you're picking on me. Okay, pick on me. I have to wait till you say something that I can pick on, but... What does this mean? Can you develop this movement? Né? Aí, ó, o que isto significa? Você pode desenvolver este movimento, então ele pede para ela repetir, né? Também é uma outra técnica da Gestalt. Então, quando a gente percebe, né, algo que pode ser ampliado, né, a gente pede para o cliente fazer de novo, e de novo, para que ele entre em contato com isso. É o que ele faz agora aí, neste momento. I can't find words. I want to... Develop this, as if you were dancing. I want to start all over again with you. Okay, let's start all over. I know what corner I'd like to put you on. I'd like to ask you a question, and because I have a feeling you don't like me right off the bat, and I want to know if you do. Can you now play Fritz Perls not liking Gloria? What would he say? He'd say that she's... Né, a questão aí da encenação, né? E aí ele pede para que ela represente, né? Se ela fosse ele, se ela fosse o Pius, né? O que ela diria, né? Então também uma outra técnica, né? A Gestalt, ela tem muitas técnicas de levar a pessoa a experimentar a sensação, o que você diria, o que você faria, né? Para que a gente vá ali proporcionando o estado de conscientização, o estado de aware daquele paciente. She's a phony, for one. So you are a phony. You're a phony, and you're a flip little girl, and you're a show-off. What would Gloria answer to that? I know what I'd answer. I'd say, I think you are... Então, aqui é exatamente a técnica da cadeira vazia, né? O que você diria, o que você faria. Too. Now say, tell this to me. Tell me what a phony I am. Well, I'm... Say, Fritz, you're a phony. Well, phony is not quite the right word, but it's more like a show-off. A show. Like you know all the answers. Yeah. And I want you to be more human, and that doesn't seem very human to me. To know all the answers is not very human. Yeah, to right away find out how I'm kicking my feet, and why am I doing like this? Why are you doing like that? Oh dear, I've got eyes, I can see you're kicking your feet. I don't need a scientific computer to see that you're kicking your feet. What's big about that? You don't need to be wise to see that you're kicking your feet. I know, but it seems like you're trying to find some reason for it. I don't. It's your imagination. Okay, I know what I'd like from you. Can I tell you what I'd like from you? Yeah. I'd like you to be aware that I'm kicking my feet, and to be aware that I'm giggling when I'm really nervous, and accept it instead of putting me on the defense of having to explain it. I don't want to have to explain why I'm doing these things. Did I ask you to explain it? You said, why am I? Or what am I doing? No. Well, what am I doing, you said? That's right, kicking your feet. I didn't ask you to explain it. It's your imagination. It's not this Fritz, it's the Fritz of your imagination. It's a big difference.
Now do this again. Again. How do you feel now? E aí ele vai. Então, percebo quando ela começou a falar a postura dele, né? O que ele fez? Ele se aproximou dela. Então, para ela se sentir ali naquele momento acolhida, ele fez uma intervenção do Fritz, que ela imagina, e do Fritz real, justamente para que ela entre em contato ali com a percepção dela naquele momento que está sendo ali distorcida, né? Também uma outra forma de intervenção, uma outra técnica que ele vai ali utilizando para que ela entre em contato com como ela funciona, né? A forma com que ela se comporta. A forma com que a pessoa se relaciona no campo, no ambiente, ela reproduz dentro do setting terapêutico, né? Então, esta relação, né, dentro ali do contexto terapêutico, ela é extremamente potente, porque ela está ali sendo, de alguma forma, representada nas mesmas relações fora desse contexto terapêutico. I don't know. Playing stupid. I'm not playing stupid. I don't know the right answer. This is playing stupid. E aí ele pergunta, como você sente, né, também, para entender quais são os sentimentos dela a partir do que foi dito, a partir do que foi ali descrito. You did something with your hair there. Is by any chance something in my hair what you object to? No. No. Okay. No, but your hair and your features go along with the feeling I had about you earlier. I had a feeling I could be afraid of you. And you're the type of person that seems like you demand so much respect, and so you're... Please play, Fritz. I demand so much respect. Play this, Fritz, you just saw. Well, you know how smart I am. I know more about psychology than you do, Gloria. So anything I say, of course, is right. Can you say the same as Gloria? Something similar as Gloria? But the same act as Gloria. I demand respect because... I don't know. No, I don't. I identify it with my father, but not me. I don't feel I demand respect. You don't demand respect? No. Sure not. As a matter of fact, I'd like more. I'd like you to respect me more. Now, you see? So you demand respect. All right, yes. Yes, as a matter of fact, if I could demand respect from you, I would. But do it. Who's preventing you, except yourself? Because I feel if I get myself out on the corner, you're going to let me just drown. You're not going to help me one bit, and I know that I can't quite come up to standards with you. What should I do when you're at the corner? Encourage me to come out. You don't have enough. Então, ele pergunta, né, o que ele pode fazer e ela diz, me encorajar. Aí ele coloca, você não tem coragem suficiente para se reerguer por si mesma, né? Então, olha ela tentando delegar a responsabilidade do que ela precisa fazer para ele e ele fazendo a intervenção do que ela não está ali se responsabilizando, né? Olha aí outra intervenção da Gestalt, né? A Gestalt ela trabalha com a responsabilização, a responsabilidade de eu estar ainda agindo da mesma forma como uma criancinha hoje é minha, né? Então hoje eu não preciso agir daquela velha forma quando eu era criancinha e ficar com medo e não exigir respeito. Hoje eu posso exigir o respeito, né? E aí ele faz com que ela então comece a entrar em contato com isso. Courage to come out by yourself. You need somebody to pull little damsel in distress out of a corner. Yes. So anytime you want somebody to
pay attention to you, crawl into a corner, and wait till the rescuer comes. Yes, that's exactly what I'd like. And this is what I call phony. Pardon me? This is what I call phony. Why is it phony? I'm admitting to you what I am. How is that a phony? That is a phony because Oh. it's a trick, it's a gimmick to crawl into a corner and wait there till somebody comes to your rescue. I'm admitting it. I know what I'm doing. I'm not being phony. I'm not pretending I'm so brave. I resent that. I feel like you're saying unless I come out openly and stand on my own, I'm not a phony. Baloney. I'm just as real sitting in that corner as I am out here all by myself. But you're not sitting in that corner. Well, not now. And besides that, it's like passing judgment when you call me phony. I just hate that anyway. Now we're getting somewhere. I call anybody phony who puts on an act. And if you like somebody and you want to meet this person, to go to this person, tell him, I would like to meet you, I would call not phony. But if you coyishly go into that corner, waiting to be rescued, this I call phony. This I call phony. And I still think you're judgmental. You know what I have a feeling? You've never felt this way in your life. You feel so secure that you don't have to feel. Anybody that does something like this, you're going to pass judgment on their being a phony. Well, I resent it. Good. Now play Fritz passing judgment. You are. You're sitting up there in your Play big old Fritz. chair. I am Fritz. I pass judgment. Pass judgment on me now. Olha aí novamente, ele pedindo para ela representar, né? Representação de papéis, né? Então, faz agora, me representa aí. Então, esse movimento da representação, né, é uma forma de fazer com que ela perceba, ela entre em contato com algo que ela não está conseguindo, né? Ela não está percebendo o seu próprio comportamento, que o que ela faz é um jogo para adquirir aquilo que ela quer, né? Ela não conseguiu ainda alcançar o que ele já alcançou, mas ela ainda não, né? E aí ele continua fazendo as intervenções para que ela, então, comece a entrar em contato. I don't feel close to you at all, Dr. Pearls. I feel that's phony. I feel like you're playing one big game. Right. Sure, we're playing games, but in spite of the games, I think I've touched you now and then. I think I hurt you when I called you a phone. Well, of course you did. And I think I hit a bullseye. That's why you feel hurt. I don't know. All I know is when I feel the way I feel with you right now, it's like you don't have feeling. Né? Então, aqui, ó, é como se você não tivesse sentimentos, né? E aí ela fala um pouquinho antes disso, é o que eu sinto. Aí ele intervém, ótimo. Now, exaggerate this. Agora exagere. What you just did. That's it. Now, talk to me like I this. I can't. I want to laugh. I'd like you to be younger than me so I could really scold you. How old must I be? My age, 30. Good, I'm 30 now. Imagine I'm 30. And now you're scolding. Okay, don't be so cocksure yourself. Don't think you're so doggone smart. Don't act so proud because you've never been in the corner. I think you can be just as big a phony, parading around like you're so damn smart and you know all the answers as much as me sitting in my corner. Oh, and I like the feeling of you being younger. Yeah. I'd like to embarrass you. Yeah. Embarrass me. Well, you wouldn't get embarrassed. You seem unaffected. Tell me, embarrass me. Tell me how old, how ugly I am. You don't look old and ugly, you look distinguished. And that's all the more on your side. If you look so distinguished, then see. That's more on your side, too. Well, Gloria, can we say one thing? We had quite a good fight. No, I know. No. I don't think you're fighting with me. But I felt you came out quite a bit. Well, I'm mad at you. Wonderful. But you seem so detached. You don't even seem to care that I'm mad at you. I feel like you're not recognizing me at all, Dr. Pearls, not a bit. This is quite true. Our contact is much too superficial to be involved in caring. I care for you as far as, let's see, you're right now my client. I care for you
as far as I like to, like an artist, bring something out which is hidden in you. This is as far as I care. Well, I'd like to feel that there's it's frustrating. If I were to leave you right now and not see you again, it would frustrate me to feel like there hadn't been more contact. I feel completely out of contact with you. Like I'm talking to the baby that doesn't understand me, or something like that. I don't feel like we're a bit in contact, and that frustrates me. That bothers me more than being angry with you. I'd rather we were angry and fought than to have no contact. Yeah, this reminds me of when my husband and I used to fight. He sits there and he listens to me, but he's not even aware of how much I hate him and how mad I'm frustrating. If I were to leave you right now and not see you again, it would frustrate me to feel like there hadn't been more contact. I feel completely out of contact with you. Like I'm talking to the baby that doesn't understand me, or something like that. I don't feel like we're a bit in contact, and that frustrates me. That bothers me more than being angry with you. I'd rather we were angry and fought than to have no contact. Yeah, this reminds me of when my... Olha aqui, eu voltei um pouquinho para olha essa reflexão. Isto me faz lembrar de quando eu e meu marido costumávamos brigar. Então, olha a intervenção que ele está fazendo, olha o que permitiu ela entrar em contato, né? Isso me faz lembrar, ou seja, o mesmo sentimento, é a mesma sensação, né? O medo que ela está sentindo, a raiva que ela está sentindo agora do Pius é a mesma sensação de quando ela e o marido dela quando eles brigavam. My husband and I used to fight. He sits there and he listens to me, but he's not even aware of how much I hate him and how mad I am at him. I'd rather affect you. You to really hate me or something. And I feel like you're purposely staying out of contact with me. How should I be? Give me your fantasy. How could I share my concern with you? I can't say in words. I know the feeling I'd see on you, but I can't say. It's just a feeling like, I don't know. It's like I want you to respect me more as a human being, that I've got feelings. Now we come back to the beginning. So you want respect. Yes, I do. I do. See. This is a different kind of respect than I meant the first time. But you need respect. Yes. E aí ele vai. Agora voltamos ao começo. Você quer respeito. I respect you so much as a human being that I refuse to accept the phony part of you. E aí ele vai. Eu respeito tanto você como um ser humano que me recuso a aceitar a parte falsa de você. Yourself. And address myself to the genuine part. Right now, the last few minutes, you were wonderfully genuine. You were not playing anymore. I could see you were really hurting. Well, I don't feel I've got a right when I don't like somebody or I disagree with somebody's doing. If I should respect them, if they're above me, they're superior to me, I don't feel I've got a right to really, really tell you how mad I am at you. That's rubbish. You're not jacketing. You're getting back into your safe corner. Well, that's the way it feels. That's what the safe corner feels like to me. Now go back to your safe corner. Because we have to part very soon. You stay in your safe corner. You came out for a moment. You nearly met me. You could get a little bit angry with me. Now go back to your safety. I feel like you're telling me the only way you respect me as a human being if I'm aggressive and forceful and strong. Yeah, I feel like you couldn't even accept I'd be scared to death to cry in front of you. I feel like you'd laugh at me and call me a phony. I feel like you don't accept my weak side only when I'm yelling back at you or hollering at you. You mustn't cry in my presence. Well, I wouldn't even give you the satisfaction. Say this again. No. Say this again. I try not to. I try not to cry in front of you or show my weak spot for fear you'd jump on me again. Are you aware that your eyes are moist? I'm aware that I feel more choky, yes. I feel that. Could you choke me? Pretend, but not for real. Why not for real? Well, because I don't hate you that much. No, you want to choke my tears back. You want me to choke you so you wouldn't cry? If I'd like to choke you, it would be to make you cry. I'd like to see you weak
I'd like to see you hurt and vulnerable. What would this do for you? Make me feel like I have more of a right to be hurt, and you wouldn't jump on me so quick. Would you jump on me if I would cry? No. Mm-mm. But I would jump on you if you would cry. You're sure of this? No, I'm not sure of it. Uh-huh. What would you like me to do if you were to cry? You're smiling something off. Well, because I got two feelings. I was going to say I want you to love me and hug me, but then I thought, no, I don't want to. What's your objection? I'd be scared to be too close to you. Now we're getting somewhere. First you want to be close to me. Now you're afraid to be too close to me. Here's what I'm saying, but... That's right. Now we got the two poles of your existence. But they're two different feelings. Close, I mean emotionally, but not physically. But we've got the two poles of your existence now. Either far away in a corner, or be so close that you can melt into one with the other person. And apparently you travel between the two extremes. I do. You know what I'm thinking? When I am really hurt and really upset about something, and I want someone to love me, like my girlfriend will do it a lot, and she'll come up to hug me, I don't want it. Exactly. See? That's what I'm talking about. You cannot sustain contact. Okay, this is garbage. But are you afraid if you were too close to your girlfriend, if you let her hug you? The only thing I'm aware of is, like when I perspire, it embarrasses me that she'd feel how wet I am, and that she'd hold my body up close, and I don't know. Are you aware of your facial expression, that kind of disgust? Yes. E aí ele vai, ó. Você tem consciência da sua expressão facial, né? Um tipo de nojo, né? Novamente ele fazendo uma intervenção aí da incongruência entre o relato verbal e o relato não verbal. E aí ele intervém para que ela se perceba, para que ela entre em contato com isso, né? Olha aí ele fazendo ela perceber o que lhe acontece no seu corpo, que ela entre em contato. Yes, I am. Do this more, please. It's icky. It's just icky. I can just feel what it is. I don't like it. Can you say this to me, Fritz? You're icky. No. No? What's your difficulty? Because I feel like if you really believe me, that would hurt your feelings. Oh, you mustn't hurt my feelings. Well... I thought I was so indifferent, as you said before, that nothing could touch me. No. Now you suddenly discovered a way to touch me, isn't it? Well, you know what I believe? I believe you're the type of person sort of like me, that you act like it wouldn't hurt your feelings, but it really would. You act strong, but you're soft and vulnerable inside there, too. I think your feelings could be hurt, sure. But I don't think you'd show it very easy. What would I do? How would I conceal my feelings? By turning it back on me. By saying, now, what did you get from that, Gloria? You'd turn the whole thing back on me instead of showing how hurt you were. Now, can you say this to Fritz? What did you get out of this, Fritz? Say this to me. What'd you get out of what? What you just said, just a sentence. Sure, I know what you'd get out of it. If I said, what did you get out of this, Fritz, you'd say, nothing. It didn't bother me. It was you that did it. You still wouldn't let me know you were hurt. But I know what it would be if you told your true feelings, that you didn't want to show your hurt, so you covered it up. Same way with me in the corner. Now, if I were hurt, if I would cry, what would you do with me? You wouldn't be so superior to me. You'd be more vulnerable, and I could pacify you and make you feel better. You could hug me. Yes. And I could be the baby. Yes. Yes. I'd like that. You'd feel more on my level. I wouldn't have to feel so dumb with you. And the other way around, you would have to be my baby. She would cry,
He would like to play the baby and be comforted and hugged, and poor thing. Well, I'd poor like that too. But I tell you something, Gloria. I think we came to a nice closure. I think we came to a little bit of understanding. I think we finished this situation now, right? All right. E aí, olha, quando ele faz a compreensão, faz com que ela entenda, né, a forma com que ela funciona, ele encerra ali naquele momento a sessão, né? The demonstration was, in my opinion, quite successful and consistent with my theoretical outlook. The avoidance of the genuine encounter manifested itself in three ways. The patient was first taking control by putting on a smiling, sophisticated, phony mask of oscillating between a pretense of being frightened and yet at the same time having me figured out, thus being or believing to be fully in control of the situation. Secondly, she was withdrawing by fantasizing of hiding in a corner. Thirdly, she was blocking the real encounter of melting through crying, which then would have been the real emotional meaning of this meeting. The patient was capable of identifying herself with several fantasies she had projected onto me. This was especially evident with regard to her initial denial for a need to be respected. The need for environmental support started to come out besides her need to get respected. It was verbalized in her wish to be cared for, rescued from the corner, and so on. I broke off the session when the first tears began to appear. She began to play the role of the lonely child and apparently wanted to be hugged and comforted. But here too the assimilation of her projection began to work, and she began to experience holding me like a baby. Apart from assisting her and assimilating her in some projections, the main therapeutic factor was to show her the inconsistency of her verbal and non-verbal behavior. For instance, saying that she was frightened and smiling at the same time. A frightened person does not smile. Where I feared was in the direction of her embarrassment. This embarrassment was protected by her brazenness and anger. To get to her existential embarrassment, we would have to work through and eliminate the phoniness, that is the ease with which we can superficially assume any role that is required for a specific situation. This pseudo-adaptation is her way of coping with life. This is about what I got out of this session. E aí, eu queria agora Make you feel better. ouvir Successful and consistent with o que vocês acharam desse atendimento, como foi que vocês compreenderam sobre a intervenção da Gestalt. Professora, só uma dúvida. Sim. Em relação ao relato dele no final do vídeo, toda intervenção em atendimento da Gestalt, a gente tem que dar esse feedback para o paciente? Na verdade, a gente sempre vai intervindo e diagnosticando, né? É uma reflexão, não é que a gente tem que, mas a forma que ele encontrou ali é de ir fazendo com que ela entre em contato, né? Então, de alguma forma, a gente precisa proporcionar o clareamento, mas esse finalzinho que ele vai fazendo aqui não é para ela, tá? Essa compreensão da sessão que ele vai fazendo aqui é para o vídeo, né? Esse vídeo foi gravado, né, com fins aí de apresentar a Gestalt terapia. Então, esses finais aqui que ele apresenta em primeiro lugar, em segundo lugar, essas compreensõezinhas não é para ela que ele está fazendo isso, tá? A sessão com ela encerrou ali naquele momento que ele falou. Então, acho que a gente já chegou a uma compreensão até aqui,
mas ele não disse qual foi a compreensão, mas foi o que ela havia, então, entendido da sessão. E aí ele encerra e faz essas pontuações aqui. Deu para entender? Oi, oi. Sim, professora, entendi. Ah, tá, perfeito. Não sei se vocês repararam, mas aí quando ele vai fazendo a compreensão, ele vai falando muito do que ele havia identificado enquanto necessidade. Então, esse é um ponto super importante dentro da abordagem da Gestalt, né? Nós somos movidos a necessidades, sejam necessidades fisiológicas ou necessidades psicológicas. Essas necessidades, elas surgem na relação, nós somos seres relacionais, no momento que estamos nos relacionando com o meio, né? Quando a gente está nesse relacionamento com o outro, emerge uma necessidade que busca por uma satisfação, que busca por uma realização. Quando essa necessidade emergiu e não foi satisfeita, ela então passa a ser uma gestalt aberta, que vai buscar por um fechamento. E todas as situações que são similares, que me remetam à mesma sensação dessa gestalt que ficou em aberta, dessa necessidade que ficou em aberta, eu tenho as mesmas sensações, eu tenho os mesmos sentimentos, né? Então, é quando ele coloca aí, né? Ela teve uma necessidade lá atrás, onde ela se sentiu de alguma forma desamparada, ela se sentiu desprotegida. Toda vez que ela se vê nessas mesmas situações, ela busca um canto para se sentir ali confortável, né? Então, ela começa a agir da mesma forma quando se ela fosse aquela criancinha de lá de trás, quando ela teve essa necessidade não satisfeita. E ela vai repetindo este comportamento, tá? E aí ele vai fazendo ela sentir as mesmas sensações, justamente para proporcionar aí uma ressignificação e um fechamento dessa gestalt, podemos assim dizer, que está em aberto, que não foi trabalhada, que não foi fechada. O que mais, gente? Eu queria ouvi-los. Pontos que chamaram a atenção de vocês, coisas que vocês não entenderam. Eu achei interessante a forma como ele abordou. Apesar de que, para a época, eu acho que como a gente está em 2021, a gente acharia ele meio ríspido, né? Sim. Mas para a época dele, eu acho que era a forma de fazer mesmo. Tipo, não tinha... as pessoas estavam carregadas, né? Digamos assim, armadas por conta do pós-guerra, por conta de todas as situações que vieram anterior a elas, né? Mas eu achei que interessante de como ele chegou a essa compreensão, né? Eu acredito que realmente, por ele ser o inventor dessa abordagem, não tem alguém que se equivale a ele, sabe? Ele tem um domínio, né? Digamos assim, que não sei se existe alguém que tenha o mesmo domínio que ele nos dias de hoje, por ele ser o inventor, né? Digamos assim. Sim. Mas eu achei interessante como ela rebate também ele, ela tenta se esconder, como ele diz, ela veste uma máscara. Isso me lembrou um pouco Jung também, sobre as máscaras e personas também. Eu achei interessante, apesar de não ser minha abordagem, eu achei interessante. Ele fala muito, né, do processo de evitação, né? Então, a evitação que ela coloca aí é um mecanismo de defesa. Então, é a forma com que ela encontra de lidar com aquelas situações desconfortáveis, não entrando em contato. Então, é o que a gente chama de deflexão, né? Então, ela deflete. Eu estou com medo, mas eu estou rindo, né? Então, entra aí o mecanismo de defesa da evitação, que é não entrar em contato com isso. E aí, nessa situação que eu estou com medo, eu começo a rir, né? Então, é a forma que ela encontra de estar lidando com isso.
Quando você fala assim, não existe ninguém igual, né, ou parecido, e realmente não, né? Cada um de nós aqui, mesmo escolhendo uma determinada abordagem, né, a abordagem é o nosso guia, né, a nossa forma de compreensão, a nossa forma de intervenção. Mas cada um de nós temos a nossa forma de atender, né? A gente não atende igual a ninguém, né? A gente se utiliza da abordagem X ou Y, mas a forma, né, é minha, ela é única, né? Então, o diferencial de cada terapeuta é justamente isso, é o que nos torna único, né? E cada cliente também é único, e cada intervenção é única, cada intervenção ela é diferente, né? Não existe nada igual e não existe uma receita de como nós vamos intervir. É aquilo que vai emergir naquela sessão, é aquilo que vai surgir, é aquilo que eu tiver enquanto aquela vozinha interior que vai me dizer o que eu tenho que falar, o que eu tenho que intervir. Então, é a minha forma, né? Não existe uma única forma de atendimento. Existe uma abordagem, mas cada um de nós tem a nossa forma de atendimento, né? Então, isso que é o que torna aí o valioso e o diferencial de cada um de nós, né? A forma dele, sim, era uma forma muito ríspida, era uma forma da época, não é hoje, a gente não pode levar ao pé da letra, né? Então, tudo que a gente estuda sobre o início das abordagens era como ela era, mas isso vem se atualizando, né? As abordagens, a psicologia, ela vai se aprimorando, ela vai se modernizando, né? Então, por exemplo, alguns conceitos, né? Quando a gente estava falando lá do conceito holístico, que é um conceito da Gestalt inicialmente, hoje todas as abordagens elas atuam, né, entendendo que o homem não é separado, né? Existe ali o comportamento verbal e não verbal, e tudo isso é integrado e está sendo influenciado pelo ambiente. Então, é a psicologia, né? Então, a gente não pode entender que uma abordagem é uma psicologia diferente da outra. Não, nós somos uma única ciência, nós somos a psicologia. Então, às vezes, um conceito de uma abordagem se modifica, mas quando a gente vai ver, é quase a mesma coisa do que tem algo da outra abordagem. Então, é uma forma um pouco diferente, mas não é nada tão diferente assim, porque tudo é psicologia, tudo visa um mesmo objetivo aí que a gente precisa estar atento, né? Não é uma outra coisa, é psicologia, só é uma nova forma de olhar e uma nova forma de intervir, né? Então, aqui na Gestalt se trabalha o presente, se trabalha a responsabilidade, a compreensão dessas incoerências, desses discursos, a forma, as técnicas de intervenção são técnicas diferentes, né? Então, a gente trabalha com a frustração habilidosa, a gente trabalha com a interpretação de papéis, cadeira vazia. Então, são intervenções que vão diferenciando uma abordagem da outra, né? O que vai tornar cada abordagem diferente são essas nuances, são essas formas de intervir, essas formas de compreendermos o ser humano. O que mais chamou aí a atenção? Professora, Oi? professor Joelson. Oi. Boa tarde, né? Boa a tarde. Todos também. Eu estive observando essa conversa, né, do profissional com a... Uhum. E eu percebi assim que para a época dela, né, da abordagem, né, dá para perceber que as mulheres daquela época, a questão da sua própria expressão, né, eu vejo assim que parece como que ela tentasse esconder algo. Eu acho que até devido à sua época, né? Porque a mulher não tinha muita expressão naquela época, ela não era muito ouvida. Sim. Então, para essa época, acho que até se torna um pouco difícil para ela, né? Ser mais verdadeira. No caso, ele até usa
uma palavra, né, que através da fala dela, do comportamento, a comunicação não verbal, né, que ela faz, ele diz que ela está sendo falsa, né? É como se ela não conseguisse verdadeiramente se expressar tudo aquilo através da palavra, né? Aí eu vejo assim que hoje nos nossos dias já não é tanto assim, né? Hoje você já percebe que as mulheres elas já ganharam esse, né? Subiram um pouco nesse salto, né? E elas já têm a habilidade, né? Para se expressar, para falar. Então eu vejo assim que o profissional nessa época ele talvez ele tenha tido mais trabalho nessa questão de arrancar essa comunicação, esse algo verdadeiro do cliente. Eu percebi essa diferença de épocas, né? Tanto a época do passado para cá, isso que eu percebi. Então eu vejo, eu não sei se eu poderia atrelar também a questão da dificuldade dela poder falar realmente o que ela estava sentindo, né? Talvez dependendo da época. Não é só isso, né? Obrigado. Perfeito, obrigada, Joelson. Assim, a gente tem dois contextos aí. Tem um contexto de época, mas o falso dela ali, na verdade, é um mecanismo de defesa, né? Então, quando vocês forem, acho que no oitavo semestre, vocês vão estudar as abordagens em profundidade. Daí, aqui nessa disciplina é somente os princípios, né? Mas quando vocês forem aprofundar nas abordagens, quando vocês forem ver a Gestalt terapia no seu aprofundamento, vocês vão estudar os mecanismos de defesa. Então, na verdade, cada um de nós, se nós estivermos num movimento neurótico, que daí a gente entende a Glória num movimento ali neurótico, numa forma rígida, numa forma cristalizada de se comportar. Então, entre ação, os mecanismos de defesa. Então, para a Gestalt terapia, seguindo aí uma linha do Ponciano Ribeiro, que é um autor brasileiro, nós temos 9 mecanismos de defesa. Então, alguns dos mecanismos vocês conhecem, que são alguns mecanismos que a psicanálise também utiliza, como a projeção, a introjeção, né? E aí, daí são 9, né? Proflexão, retroflexão. No caso dela, que é esse mecanismo que ela apresentava ali, é a deflexão. O que é a deflexão? É a incongruência entre o meu discurso de fala e o meu discurso não verbal, entre o verbal e o não verbal. Então, eu falo uma coisa, não entro em contato com aquilo, e meu corpo está totalmente desconectado dessa minha fala. Então, nós fazemos isso, né? Então, isso aí não era um contexto da época, isso aí é um mecanismo que nós fazemos, né? Então, nós, que eu digo, se a gente estiver num comportamento neurótico, tá, gente? E daí é no processo que a gente vai analisar, assim como vem projeção, assim como vem introjeção, retroflexão, fixação, egotismo, né? São aí 9 mecanismos que se apresentam, que são justamente as distorções das nossas percepções. Então, ali ela estava muito numa percepção que era dela, mas não era uma percepção da realidade, era um pensamento criado, uma forma de pensar, era uma crença que ela tinha, e aí ela agia daquela forma. Então, é neste sentido aí, tá? Mais alguma coisa, mais alguma pontuação que vocês gostariam de colocar ou perguntar? Não? Então, a gente finaliza por aqui. Desejo aí uma excelente semana para vocês e até a próxima segunda, tá bom? Beijo grande. Tchau, professora. Até mais. Tchau, Lina.